Saudações a todos. Vamos dar início à nossa aula de encerramento do curso de Química Licenciatura da UAB, da disciplina de Química Geral 2. E quem vos fala é o professor Fernando José Costa Carneiro. Nessa aula nós faremos uma pequena revisão sobre todo o assunto que foi ministrado aqui na disciplina. Bom, os conteúdos estudados durante a disciplina de Química Geral 2 foram, na unidade 1, o modelo da mecânica quântica e as energias eletrônicas, onde nós falamos um pouco sobre os modelos, sobre as energias, sobre os elétrons, e depois o segundo ponto foi os números quânticos, em que nós mostramos 4 números quânticos, as diferenças entre eles. Na unidade 2, nós já estudamos as ligações químicas, os tipos de ligações, covalente, iônica, a energia de ligação, balanço de cargas, e falamos um pouco sobre a geometria molecular, os tipos de geometria que existem. Na unidade 3, a gente já entrou com o estudo das soluções e expressões de concentrações de soluções, onde a gente aprendeu o que é uma solução, o que é um solvente, o que é um soluto, os tipos de solução, concentração molar, título, etc. E, por fim, na unidade 4, a gente viu as reações de solução aquosa, as reações ácido-base, reações de redox e estequiometria de soluções. Bom, na unidade 1, a gente trabalhou o modelo da mecânica quântica e as energias eletrônicas. Primeiro, a gente falou sobre o insucesso da mecânica quântica, que era, no caso, a mecânica newtoniana. Essa mecânica newtoniana, ela não conseguia mais dar resposta ao que acontecia nos átomos, nos elétrons, tá? Então, tivemos que os pesquisadores da época tiveram que buscar uma nova física, né? Que aí a gente chamou de quântica, da mecânica quântica, e não mais a mecânica quântica, para explicar o movimento dessas micropartículas, né? Desses átomos, desses elétrons. E aí a gente viu também o princípio da incerteza de Heisenberg, em que a gente até fazia a comparação com uma pluma de uma pena, né? Que se a gente conseguisse saber a posição da pluma, na hora que a gente tocasse, ela ia mudar seu movimento, sua velocidade. A mesma coisa acontece com os elétrons. Na hora que a gente tenta saber a posição do elétron, a gente não consegue saber a sua velocidade. Se a gente consegue saber a velocidade, não consegue saber a posição. Então, esse seria o princípio da incerteza de Heisenberg. E também, como dizia Bohr, né, se a mecânica quântica não te assustou, então você não entendeu ela ainda. Então, era muito difícil na época você compreender esses fenômenos, por que isso acontecia com os elétrons. Então, a mecânica quântica veio aí para tentar responder essas questões. E, por fim, a gente falou sobre os níveis de energia. Então, a gente pode observar aqui os níveis, né? K, L, M, N, O, P, Q. E aí a gente aprendeu o número máximo de elétrons que cabe em cada nível, os subníveis que são conhecidos para cada nível, etc. Ainda na unidade 1, a gente começou a ver os números quânticos. Então, a gente tem o número quântico principal, que é aquele que mostra as camadas, K, L, M, N, O, P, Q. Depois o número quântico azimutal, em que eles mostram os níveis S, P, D e F. O número quântico magnético, em que ele vai te mostrar a posição do elétron. Então, por exemplo, na subcamada P, nós só temos um nível, né, um orbital. Então, ele vai estar sempre aqui no zero. Mas, por exemplo, na P, que tem 3, você pode encontrar o elétron no primeiro subnível, que é o menos 1, ou no do meio, que é o 0, ou no terceiro, que é o mais 1, e assim sucessivamente. Então, o D já tem 5 caixinhas, né, 5 orbitais, o F tem 7. Então, quais dessas caixinhas, quais desses orbitais é que o elétron vai estar? Esse número quântico magnético é que vai me dizer. E, por fim, o número quântico de spin, que vai me dizer se ele está para cima ou está para baixo. Porque como cabem 2 elétrons em cada caixinha dessa, em cada orbital desse, então um pode estar para cima, outro pode estar para baixo. Então, eles têm que estar de lados opostos. Então, aqui ele vai me dizer, tem 3, os 3 estão em uma posição, tem 4, vai estar
um para cima e o outro vai estar para baixo, então o spin aqui vai me dizer se aquele elétron vai estar para cima ou para baixo, né, rodando no sentido horário ou no sentido anti-horário. E por fim, o princípio da exclusão de Pauli, né, que mostra que os elétrons eles não podem estar paralelos, nem os dois para cima, nem os dois para baixo. Eles têm que estar antiparalelos, um para cima e outro para baixo, que é o que vai mostrar aqui o spin. Né? Você vai ter sempre um spin para cima e um spin para baixo. Então, o princípio da exclusão de Pauli fala que você nunca pode ter dois elétrons que são iguais, que estão os dois para baixo no mesmo orbital ou os dois para cima. Depois, na unidade 2, a gente começou a trabalhar a teoria dos orbitais moleculares. Então, a gente viu que são orbitais moleculares. Aqui a gente tem um exemplo do orbital que forma uma molécula de hidrogênio. Então, a gente tem um orbital atômico de um hidrogênio com um orbital atômico de outro hidrogênio. Dois orbitais atômicos formam dois orbitais moleculares. Então, a gente viu isso para a molécula do hidrogênio. Vimos aqui também um exemplo para a molécula do hélio, que agora nós temos 4 elétrons. E aí, exatamente por você preencher um orbital chamado antiligante de maior energia, essa molécula não se forma. Caso contrário ao do hidrogênio, que o orbital de mais alta energia não está preenchido. Então, você tem a formação dessa molécula. E aqui as ordens de ligação, né? Então, nós temos aqui vários exemplos. Nós temos desde a ordem de ligação 0, que é quando não se forma o orbital, no caso berílio, hélio, tá? Ordem de ligação 1, tá? Quando você forma, a ordem de ligação 2, né? Você pode ter ligações duplas. Ordem de ligação meio, você tem um misto entre uma ligação simples e uma dupla. 2,5 entre uma dupla e uma tripla, sucessivamente. Tá? Ordem de ligação 3, em que você tem a formação de uma ligação tripla. E, para finalizar a unidade 2, a gente viu a geometria molecular. Então, na geometria molecular, a gente viu as formas espaciais, que são, nós temos aqui formas linear, angular, trigonal, piramidal, forma de T, e esse modelo, que é o modelo da repulsão dos pares eletrônicos do nível de valência, RPNV, que vai me dizer que a molécula vai assumir a geometria de acordo com o afastamento desses elétrons do nível de valência. Então, os elétrons vão tentar se afastar o máximo possível. Então, quando eu tenho 4 elétrons ou 4 ligações, elas, para se manterem afastadas o máximo possível, elas têm que assumir uma forma tetraédrica. Se eu tenho 3 ligações e um par de elétrons, aí a forma agora é piramidal trigonal. Se eu tenho só 2 ligações e 2 pares de elétrons, a forma agora é angular. Então, a REPNV vai me explicar tudo isso. Aqui a gente tem alguns exemplos. Com 2 elétrons pode ser linear, com 3 trigonal, com 4 tetraédrico e assim sucessivamente. Na unidade 3, a gente já começou a ver o capítulo de soluções. Então, nesse capítulo, a gente estuda soluto e solvente. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Soluto aqui, nesse caso, um soluto sólido, que é o que está em menor quantidade, e o solvente aqui, um líquido. Depois, a gente estudou algumas concentrações, como o título, que é a massa do soluto pela massa do solvente, vezes 100. A concentração molar, que é a massa do soluto, dividido pela massa molecular da substância, vezes o volume. E falamos também sobre diluição, né? O que é quando você tem uma solução com uma concentração e você precisa diminuir essa concentração, tá? Então, você vai diminuir como? Adicionando mais solvente. Então, a gente mostra como foi feito esses cálculos também. Ainda na unidade 3, a gente ainda trabalhou com expressões de concentração, onde a gente fala sobre solutos e solventes formando solução, que é a mistura de soluto com solvente. Esses tipos de solução, em que a gente é homogênea quando a gente consegue ver apenas uma única fase. Quando a gente vê mais de uma única fase, é heterogênea. Então, às vezes, a olho nu, a gente não consegue diferenciar muito bem uma homogênea de uma heterogênea. Então, a gente tem que usar uma temperatura, né, de ebulição para a gente saber. Então, nas substâncias homogêneas, você tem aqui uma temperatura que ela vai subindo e chega a um determinado ponto, ela tem uma estabilidade, né, um patamar, depois sobe de novo, tem outro patamar. Então, de acordo com a mistura
quantas misturas você tem ali. Cada vez que uma começa a evaporar, você tem um patamar. Quando a mistura é heterogênea, você não tem mais, né, esse patamar. Você tem uma coisa mais reta, né? E os tipos de mistura. Nós vemos que nós temos tanto misturas gasosas como líquidas quanto sólidas. Então, nós temos misturas de gás com gás, como oxigênio dissolvido em nitrogênio, de líquido em gás, como o clorofórmio e nitrogênio, vapor, e o sólido em gás, como o gelo seco e nitrogênio. Temos também soluções líquidas, como gás em líquido, CO2 em água, líquido em líquido, etanol em água, e sólido em líquido, açúcar em água. E por fim, nós temos também soluções sólidas, como gás em sólido, no caso hidrogênio e paládio, líquido em sólido, como mercúrio em ouro, e sólido em sólido, como cobre em níquel. E por fim, na unidade 4, nós vimos as reações em solução aquosa. Então, nós temos propriedades eletrolíticas, que é quando uma determinada solução conduz a corrente elétrica. Então, a gente vê um exemplo em que você tem uma solução que não conduz corrente elétrica. Temos uma outra solução que a condução de corrente elétrica é bem baixa, né? Um pouco acendeu a lâmpada. E uma outra solução em que você tem uma condução alta de corrente elétrica. Nós vemos também reações de precipitação. Aqui temos um exemplo, né, em que você forma um precipitado. Temos reações ácido-base, como quando a gente mistura ácido clorídrico com hidróxido de sódio, formando sal e água. E, por fim, reações de oxidação-redução, em que a gente tem íons, né, átomos que vão reduzir ou átomos que vão oxidar quando reagirem entre si. Bom, as referências que nós utilizamos sempre, né, nós temos a nossa apostila de Química Geral 2, alguns livros de química, né, o Chang, o Mahan, o Russell. Bom, o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Robert Collier. Obrigado a todos e bons estudos. Então, agradeço novamente a todos que participaram dessa disciplina. Desejo a todos sucesso. Muito obrigado. Até a próxima.